Paz do Senhor, meus amados e diletos irmãos. Eu sou o pastor Manuel Jerônimo da Silva. Sou um veterano. Eu já venho antes de 69, mas desde 1969, mais precisamente no dia 18 de novembro daquele ano, era um domingo, uma pleiade de vários pastores, então me impuseram as mãos e me ordenaram a pastor, ao cargo de pastor. Mas antes desse ordenamento, eu já vinha trabalhando no Evangelho com a liberdade que o nosso ordenamento jurídico permite a todos os homens. Eu já vinha trabalhando, porque eu já houvera antes recebido uma consagração, não de homens, não, uma consagração que eu só relatei esta consagração com detalhes num livro recentemente escrito a respeito da desmistificação de Jerusalém. O que é isso? Estão dizendo que Jerusalém é santa, Santa Jerusalém. Os pastores levam multidões de irmãos. Todos os anos eu estava lá e vi irmãos de várias partes do Brasil e do mundo. Os pastores fretando aviões com capacidade para muita gente, 400 pessoas, 500, levando para lá, e eles, essas pessoas chegam lá e eles são levados em vários lugares, e lá dizem que Jerusalém é uma cidade santa. Mentira. Essa Jerusalém dos muros, é uma Jerusalém bem pequenininha, que está dentro dos muros, ela tem mais ou menos 1 quilômetro quadrado. A sua geografia é mais ou menos 1 quilômetro quadrado. E fora desta Jerusalém dos muros, onde sucederam, por que dos muros? Porque foi lá onde sucederam todos os acontecimentos bíblicos com a pessoa de Jesus, foi ali. Então ela é importantíssima para a história do Evangelho, para a história da religião no mundo, é importantíssima. E a Jerusalém mesmo, que tem 900, quase 1 milhão de habitantes, é uma cidade moderníssima, muito grande, enorme, riquíssima. É a cidade maior do território israelense, de Israel. Essa, ninguém trata dela. Mas esta dos muros, que dizem cidade santa, mentira, engano, falsificação, estelionato. Nunca foi e nem será cidade santa. Por que não será? Porque a nova Jerusalém, que vai, Apocalipse diz lá, que vai descer ainda, que vai descer do céu, esta é a cidade santa, porque ela será governada, administrada por Jesus. O rei Jesus estará reinando nessa Jerusalém que desce do céu, que não é aquela dos muros, pequenininha, de aproximadamente 1 quilômetro quadrado a sua geografia. Ali não. Ali foi tem sido palco de sangue, guerra, disputa política, disputa por território, disputa religiosa. Lá mataram o mais digno de todos os homens que já palmilhou a face desta terra, chamado Jesus, que estava humanizado. Mataram ali por inveja, os judeus com inveja dele, porque ele era um pregador que reunia multidões. E outra coisa, ele não aplicava nenhuma forma de ardil, de falsificação. Ele fazia a coisa correta. Ele curava os enfermos, porque ele tinha autoridade para curar os enfermos. Não do jeito que estão aí, falsificando, mentindo, enganando, porque nos dias de hoje,
o que existe por parte desses pseudo-obreiros é muita mentira, principalmente no campo chamado campo do milagre. Se você chegar a essas pessoas e procurar alguém, e aqueles que propagam, então, o problema da prosperidade, eles buscam paradigma lá no Velho Testamento, quando o Senhor Deus falou para a nação mesmo de Israel, não nação espiritual, mas nação biológica, nação civil, nação governo, nação que fazia guerra, recebia guerras, perseguia, era perseguido. Então, Deus deu àquele país prosperidade, eles precisavam comer. Tinha muitas cidades que quando eles chegaram em Canaã, eles tomaram conta. Diz aí, alguns aí que falam que era aproximadamente 200 cidades. Eu nunca encontrei, na arqueologia, estudando arqueologia, eu nunca encontrei base para falar para você que Israel, quando entrou em Canaã, já invadiu Canaã por ordem divina, já recebeu como herança 200 cidades. Você já imaginou? Um estado com 200 cidades, você receber... A riqueza é muito grande, mas isso veio de Deus. Essa prosperidade de Israel era de Deus. Deus tinha que dar para eles coisas. Vinhas que eles não tinham plantado, casas que não tinham construído, cidades que eles não tinham colocado uma única pedra. Deus foi quem deu. É outra história. Mas hoje em dia, esses pregadores aí que enriqueceram, principalmente em canais de televisão, ensinando uma prosperidade para os dias atuais, dias que foi conquistado. Que foi que Jesus conquistou aqui para nós? A salvação. Por meio de quê? Do sangue. Não custou o sangue de Jesus? Custou. Agora eu posso usar esse sangue de Jesus e dizer para você, sendo eu um pregador honesto, e falar que você vai enriquecer porque Jesus vai dar para você riqueza. Eu não posso fazer uma coisa dessa, porque Ele derramou seu sangue por nós. E para nos salvar, para nos levar para a eternidade junto com Ele. O restante não tem fundamento, não é verdade. Não acreditem nisso. Israel, como nação civil, recebeu a prosperidade, mas você, crente na pessoa de Jesus, não tem essa prosperidade. Agora, se você tiver uma bela numa profissão, se seu avô, seu pai, seu bisavô, sei lá quem, era fazendeiro, era dono de cafezais lá no Paraná, aqui no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no próprio Rio de Janeiro, e você foi herdando, hoje você tem. Seu pai era fazendeiro de gado, hoje você tem, porque você herdou dele. Mas você começar a trabalhar e se tornar um grande homem rico, não tem a menor possibilidade. O que você vai ter é uma casa, é um carro, uma boa aposentadoria, quando chegar a sua velhice. Isso é tudo maravilhoso. Você trabalhando e construindo uma casa para você, você não nasceu com nada, nasceu pelado. E nada mais. Sua família, seus ancestrais não lhe deixaram nada. E você foi trabalhar, ou na roça, ou na construção civil, ou na indústria, e você adquiriu uma casa. É uma coisa maravilhosa, já foi um grande sucesso. Agora você ser dono de milhões, de bilhões... Não, eu só conheço um camarada que nunca feriu a terra e ficou bilionário, chama Silvio Santos. O trabalho dele é um trabalho diferenciado, eu não tive nunca um dom dele, não sei de nada disso, e ele explorou esta parte, ele jamais foi acusado pelo Ministério Público de ser uma pessoa que roubou, que enganou, que tapeou ele, não. Fez o trabalho dele e é muito rico o Silvio Santos. Uma vida de 90 e poucos anos, ele tinha acho que 93, e é muito rico. Mas esse andou honestamente. O trabalho que ele realizou, só ele sabe fazer aquilo e ficou rico honestamente. Mas um peão, um indivíduo que nasceu sem nada e está na roça, ou está na cidade, no ramo da construção, ou da indústria, ou do comércio, e ficar dono de bilhões como Macedo, como o rapaz do chapéu aí, como R. Soares, só se usar ardil e usar outros meios fraudulentos para adquirir dinheiro. Porque prosperidade não existe
pela Bíblia. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. Essas coisas, não, eu só quero que você não siga exemplo, não procure seguir o exemplo desses homens. Porque isso aí não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas o que quero tratar? Quero tratar sobre uma palavra importantíssima. E vou citar aqui um indivíduo. A palavra está no capítulo 6 do livro de Deuteronômio e o versículo 4 diz assim: ouve, Israel. O profeta da época falando: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você acha que lá em Israel está em Trindade? Vai lá. Vai lá, chama aqueles seguidores do judaísmo que estão ali congregando, estão lá no Muro das Lamentações. Vai lá no Muro das Lamentações. Eu estive lá, olhando todo aquele movimento, eles com um livrinho na mão e seus cânticos e suas falas, são suas orações. Vai lá e pergunta: a quem vocês estão pedindo? É a Aparecida? É a Fátima? É a Jorge? É a Pedro? É a Paulo? Para quem vocês estão orando aí? E você vai ver que ele vai responder: ao Senhor que revelou para Israel lá nos primórdios. Principalmente quando Israel ainda era escravo lá no Egito. Se revelou e disse: eu, artigo definido, eu sou o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, Criador do mar e de todas as coisas. Esse Deus é um. Ele não tem três cabeças. Ele não é 3 em 1, como aparelhos eletrônicos que existem por aí que funcionam 3 em 1. Não. Ele é um único Deus. Revelou-se ao mundo, mostrou-se ao mundo através de Jesus Cristo, porque está escrito: o Verbo, São João, no seu capítulo 1, no seu Evangelho, diz lá: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou nesta terra? Quem andou nesta terra? Quem sofreu os vitupérios nesta terra? Quem foi apedrejado, chicoteado por incompreensão das pessoas que não o receberam como Deus? Jesus. Foi Jesus. E ele é o único. Não tem mais que um Deus. E sim, mas e esses todos aí? São fabricados. São Deus fabricado, feito de mão, pelas mãos, o artífice. São deuses de uma revelação falsa. Alguém... E hoje em dia tem muitos deuses. A Igreja Católica Apostólica Romana tem lá uma série de santos que eles canonizam. João Paulo I, não, o segundo. O primeiro veio só 33 dias e morreu. Um tal de chamado Papa Sorriso. Depois veio João Paulo, que teve aí um ministério, acho de 28 anos, se não estou equivocado. Esse senhor aí, há pouco tempo atrás, disseram que ele era santo. E colocaram ele lá, canonizaram ele lá. Os homens canonizaram ele. Disseram: a partir de agora, João Paulo II passa a ser São João Paulo II. E Paulo apóstolo é o quê? Botaram aí que ele é santo, mas foi que botaram. Ele nunca disse para ninguém que ele era santo. Ele disse assim: sejam meus imitadores. Se Jesus é santo, vamos ser santos também. Né? Mas não que nem Pedro e os demais apóstolos, se é que eles estavam vivos por ocasião de algum martírio de um outro apóstolo, dias depois, eles não se reuniram em um conclave, em uma assembleia, e disseram: o motivo desta assembleia é que nós vamos hoje nominar, vamos canonizar, como queiram, e vamos dizer que fulano, tal ministro, Estevão, que foi o primeiro que sofreu
aquele vitupério terrível, lá em Jerusalém, apedrejado até a morte. Então, estamos aqui para decretar que a partir de agora Estevão é santo. E aí você pode orar para ele, pode pedir as coisas para ele, e etc. Isso, querido e amado irmão, não é bíblico. Isso não tem nada com a Bíblia. Isso é filosofia, isso é costumes, isso é dogma religioso que colocaram lá nos seus estatutos, nos seus ensinos. Isso não tem nada com Deus. O que tem com Deus é a Bíblia Sagrada, e aqui acabei de ler, Deuteronômio 6, e verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E esse mesmo Israel, olha para mim, se prostituiu. Logo depois fizeram um Deus, lá em Samaria. Eu estive lá em Samaria há pouco tempo. Fizeram um Deus e falaram para o seu povo da época, ó, nosso Deus agora é esse aqui. E se esqueceram que só há um Deus. Por isso que Israel é uma nação que precisa ser reconstruída espiritualmente. Precisa voltar atrás, reconhecer a presença do Messias na pessoa bendita e santa de Jesus e aceitá-lo como Salvador. E se pudesse proclamar, que hoje não pode ser mais assim, porque hoje é uma nação civil e não tem um líder que domine religiosamente sobre todos como tinha no passado. Hoje não tem essa pessoa nominada ali e dizendo, vamos obedecer o rabino fulano, ou o super rabine, sei lá o quê, o vice-deus, eu não sei o que eles vão dizer, porque hoje não tem mais, hoje é uma nação democrática e civil, como é este Brasil aqui, da mesma forma. Tem outras religiões lá dentro. Em Israel mesmo, o povo judeu não acreditam em mais do que um Deus. Mas já se prostituíram no passado, nas rebeliões, indo após outros deuses. Por exemplo, a rainha pecadora, chamada Jezabel, levou o povo de Israel, quase todo o povo, com exceção de 7.000, a se curvarem diante de Baal, um deus de pedra, um deus construído muito grande, era aquele deus construído de pedra que de longe se via. Hoje não tem mais isso. Mas tem a crença no Deus único, no Deus de Moisés, no Deus de Abraão. E Abraão foi o primeiro homem a dizer, o Deus também, o nosso Deus é o único Senhor. E aqui, e de onde começou esse negócio que ele é três? Eu vou falar para você, nos tempos modernos. Vou ler para você aqui, vou citar para você, nos tempos modernos, onde começou. Um bispo, um super bispo, lá em Alexandria. Teve um tempo que a igreja tinha 5 bispos que mandavam em toda a cristandade. Em Alexandria, que é lá no Egito, hoje não tem mais isso, lá tinha um bispo. O nome dele era Atanásio. Ele inventou a Santíssima Trindade e ensinou essa Santíssima Trindade ao imperador Constantino. Eles eram da mesma época. E do mesmo tempo, assim, vamos dizer, quando Atanásio estava no bispado, no pastorado, lá em Alexandria, da sucessora da igreja primitiva. Lá em Alexandria tinha uma igreja que era sucessora da igreja primitiva. E lá tinha esse indivíduo aqui, chamado Atanásio, bispo ou pastor, super pastor, que já era um corrupto. E ele, na cabeça, aventou que Deus era 3. Era uma cabeça em três corpos, ou 3 corpos numa cabeça. Sei lá como é que você pode identificar uma trindade. 3 em 1? Dá para ter 3 em 1. Diz que os pensamentos iguais, um não manda no outro, essas coisas todas. Tudo isso é conversa de quem não sabe o Deus de Israel. Quando viu, amado irmão, olha para a Bíblia. Quem trouxe a verdadeira fé na divindade
proclamou para o mundo a verdadeira fé na divindade, não foi o Egito, não foi o Roma. Como hoje em dia, Roma está aí como cabeça da cristandade, ditando doutrinas, costumes, deuses, num culto totalmente prostituído, num culto totalmente contrário à palavra de Deus, porque lá tem um culto aos santos, aos ídolos, aos anjos. E não há culto para anjos, não há nada disso. Há rezas, não há oração. Repetições da mesma coisa. O anjo do Senhor apareceu a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Aí vem o resto da oração. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é palavra, é doutrina, é santidade, é perseguir a verdade, batismo, santa ceia, santidade. É isso que é Evangelho. E Satanásio, naquele tempo, pregou, foi o primeiro homem a pregar que existia uma triunidade, que hoje, modernamente, chama-se de Santíssima Trindade. Mas era triunidade, porque era 3 em 1, mas sendo um. Pensamento, decisões, e os 3 não diferiam um do outro, mas seguia o mesmo roteiro. E para que 3? Para fazer tudo a mesma coisa. O Criador de todas as coisas, nós acabamos de ler aqui, em Deuteronômio 6:4, é único. E lá, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, diz lá, negam, Judas, verso 6, negam a Deus único, dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas é no Novo Testamento, é nas cartas dos apóstolos. Então, Deus é um. Está vendo a origem dessa conversa que há 3 Deus, que é uma doutrina? Aí, quem gostou da ideia? Quem gostou da ideia quando levaram para ele, olha, Atanásio lá de Alexandria está pregando que tem 3 deuses num. É 3 num. Que é o Pai, que é o Filho, é o Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo é o Pai de Jesus, diz que a Virgem achou-se grávida do Espírito Santo. E aí eles dizem que o Espírito Santo é a terceira, sendo que é o Pai de Jesus. Que confusão é essa? Ele seria o Pai de Jesus. Porque o Espírito Santo é um Espírito Santo, só existe um Espírito Santo. Os outros Espíritos não são santos. E Deus não tem 2 Espíritos Santos. Tem um, Ele é Espírito. Por isso diz lá, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amado irmão, só há um Deus. Está aqui, ó. Está aqui. E Atanásio, bispo de Alexandria, nos anos 250, lá no Egito, foi o primeiro homem. Está na história, viu? A história é verdadeira. Se daqui a 500 anos disserem que o Brasil teve um presidente, em 1954, que se matou com um tiro no peito, daqui a 500 anos vai ser verdade. Eu vivi esse tempo, eu vi, eu li, eu ouvi, eu li em 54, eu já li sobre isso. Veja que eu não sou menino. Ouvi, acompanhei, mas daqui a 500 anos eu não estarei mais aqui humanamente falando. E se acontecer isso e falar de a história do Brasil, registra que em 54, em agosto de 1954, houve a morte, um presidente se matou para não renunciar o cargo de presidente. Veja como é bom ser presidente. O cara morreu, mas não renunciou. Podia ter saído e ido embora. Eu não nasci presidente, estou indo embora. Não, dizia eu morro, mas não saio. E se matou e não saiu. Então a história acompanha o desenrolar da humanidade. É verdade o que está na história. Atanásio está na história, está na enciclopédia, está nos livros, está nos anais da Igreja de Alexandria. Se você for lá hoje e puxar a história da fundação dessa igreja dissidente dos apóstolos, que se fundou lá em Alexandria, você vai encontrar a figura de Atanásio. Por volta dos anos 250, ele estava lá no governo, no pastorado de Alexandria.
Então, querido irmão, foi ele quem criou a doutrina da cidade, da Trindade, nos tempos modernos. E depois, em 325, oficializou-se. Aí foi para o papel, viu, pastora Cláudia? Foi lá que foi para o papel. E de lá para cá, está aí. E não só isso, mas muitas outras coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que a igreja de Jesus não se prostitua com a falsa igreja, com a falsa doutrina, com a doutrina mistificada, adulterada pelos incautos, por aqueles que não temem a Deus, por aqueles que não têm temor das coisas concernentes ao Senhor. Deus te abençoe. Me escuta. Fala para os outros de mim. Vem conferir, abre a Bíblia e confere comigo o que eu estou te dizendo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.